dia 9 de dezembro de 2023. Estamos aqui em Gramado, Lago Joaquim Ritadeira. E esse é o primeiro encontro de vários, eu espero, que eu, Daniela, estou promovendo para a gente falar sobre espiritualidade. Então estamos aqui, unidas. Eu fiz uma divulgação para vir muitas pessoas, mas falar de espiritualidade é ainda um assunto difícil e as pessoas ainda não estão preparadas, estão espertas. Mas a gente vai, nós estamos tentando, então estamos aqui com as meninas e vamos lá, vamos falar sobre espiritualidade então. Para começar, tá bom? Talvez o som não fique tão bom. Na próxima, de repente, eu vou trazer um microfone, né? Porque a ideia de gravar surgiu na última hora, então depois a gente vai ter que ver a parte do som. Porque tem um barulho de chafariz, já que a gente está aqui ao ar livre, né? Agora a gente está testando. A minha ideia, então, para começar, né, como a gente está falando sobre espiritualidade e como existe um ser supremo, né, quando se fala de espiritualidade, e como aqui não existe uma religião, né, então cada um tem o seu modo de chamar esse ser supremo, né, como quiser. Nós somos instrumentos dele, né? A gente fala Deus, Jeová, o que for, né? Até a vaca quântica, como o Winnicott fala, né? Na física quântica, mas enfim, né? Eu falo Deus, mas cada um fala da sua maneira. Então, uma coisa que eu gosto muito é a oração de São Francisco, né? Porque ela exemplifica bastante então eu trouxe essa oração. Vai ter gente chamando cachorro, porque nós estamos ao ar livre, então é ótimo, né? A gente não pode fazer nada com isso. Então eu trouxe a oração de São Francisco pra gente cantar. Ver que já começou aqui alguma coisa, pra gente cantar. Quem souber cantar, né? Quem não souber, nós vamos só ouvir. Peraí que é a minha playlist, que ela já resolveu começar a cantar. Então nós vamos iniciar com ela. Afinal de contas, todos somos instrumentos de Deus. Fazer instrumento de vossa paz. Onde eu leve o amor, onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure irmãos, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna.
sempre fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoado que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Consegue ver um pouquinho pra Bruna? Não, pra Bruna não. Pra quem quiser falar. A minha pergunta é, quem quiser falar, o que é espiritualidade pra vocês? Aí a tua vida. Pra mim, Vira, então, parece. quer que eu vire? Pra mim essa parede, essa é a Pamela. Pra mim, espiritualidade Tá lá, ó. Tem o pessoal agora perturbando aqui. é o amor divino que a gente veio representar. É o amor de Jesus, é o que é centelha divina que a gente tem dentro de nós. E a nossa missão é exteriorizar isso nesse plano onde viemos experienciar agora. Para mim isso é espiritualidade, na verdade. É a gente trazer a nossa alma, o nosso amor, o nosso espírito para a carne onde a gente se encontra agora. E a gente conseguir viver essa vida na carne de uma forma mais leve, mais sutil, mais amorosa. Que é muito difícil na dualidade. Para mim isso é o que eu vejo como viver a espiritualidade. Mais. Tá pegando assim. Eu vou virar um pouquinho. Essa é a Silvia. Essa Fala mais Antônia alto. complementando, e essa conexão, a conexão com Deus, e a conexão com Jesus, com todos os anjos e santos, na verdade é ser um oceano dentro da Terra. Gente, eu tô me reencontrando. Bruna. Oi. Eu tô me reencontrando. Eu conheci essa pessoa maravilhosa que é a Dani essa semana. E acho que no momento agora é o que eu mais preciso, assim, que é essa energia positiva, esse amor, esse fraterno, sabe? Então é uma coisa que eu acho que eu tava precisando, que eu tava afastada e que eu tô precisando me reencontrar. Então eu acho que a espiritualidade seria isso, ajudar também a gente se reencontrar, que eu acho que é o mais importante, a gente reaprender algumas coisas que a gente com o tempo acaba perdendo. E hoje a gente vê que tá bem perdido. Então, pra mim, no momento tá sendo isso. E é me reencontrar novamente. Deixar chegar essas coisas novas, eu acho que eu tava me perdendo muito. Então, no momento pra mim é isso. Então vamos lá. A espiritualidade sempre esteve presente na minha vida, né? E alguns momentos mais, uns menos, né? A gente às vezes se afasta, né? Dá umas negadas, vai, volta. Claro que eu sou médica, né? E ter ido para a medicina, né? Sempre me conectou muito com a espiritualidade, porque eu já fui para a acupuntura e a acupuntura sempre me trouxe um entender o ser humano a mais, o todo, né? Então eu nunca vi o paciente como um compartimento, um órgão,
uma medicação, né? Sempre ele era um todo, a acupuntura vê um todo, então sempre isso me trouxe uma sensibilidade a mais. E em 99 eu fui militar, então eu trabalhei no exército, e aí em 99, 2000 eu conheci umas dentistas no exército, e aí uma já era reikiana, porque eu sempre gostei muito disso. Já teve uma história antes, mas eu já vou voltar nisso. Já tinha uma história antes. Mas, e ela era reikiana, e aí ela disse, não, eu conheço uma mestra de reiki e tal, e eu já me interessei, então já comecei o reiki, e fui iniciada no reiki, foi muito bom, né? Conhecer o reiki, começar a administrar o reiki. Então isso já também me trouxe outra sensibilidade, também já, mesmo não aplicando reiki nos pacientes da acupuntura, isso já me trazia uma sensibilidade a mais nos pacientes. Mas antes, em 98, eu trabalhei com uma outra colega que também era, né, nesse estilo, uma médica também, com esse outro feeling, e ela me levou num médium, ele era um cego, né, que ensinava o caminho. E o caminho, ele era a gente ia lá todas as quintas-feiras, eu morava em Porto Alegre, a gente então ia stay toda quinta-feira de noite, ele não cobrava nada, era na casa dele. E a gente ia falar direto com ele, e só ia lá quem ele aceitasse que fosse. A pessoa chegava lá, eu quero trazer uma amiga. Ele dizia, pode trazer ou não. Tinha pessoas que diziam não, pessoas que diziam sim. Ele concordou, a gente começou a ir lá. A gente esperava para ter um atendimento só com ele na sala. E ele começava então a dar exercícios para a gente fazer em casa, que a gente não pode falar abertamente sobre o caminho, mas é mais ou menos assim, tu vai começando a achar coisas dentro de ti, mestres dentro de ti, tem toda uma... Conhece? Não, é que tu falou assim, mas é muito legal, muito legal. E tu vai começando a encontrar coisas dentro de ti. E ali foi meu primeiro contato muito forte com a espiritualidade, né? Descobri mestres, descobri uma série de coisas. Inclusive eu tive acesso à minha última vida passada, né? Que é muito forte, né? Até hoje em mim. E foi muito bom. Durante 1 ano e meio eu ia toda quinta-feira, sagrado, faça chuva, faça sol, granizo, o que for. Toda quinta-feira eu tava lá em stay. E deu um probleminha, porque nessa última vida a gente começou a ver que eu tive alguma coisa com ele, com esse cego, nessa última vida, e ele começou a dizer que era minha alma gêmea. Ele era um senhor, eu tinha 26 anos, ele era casado, começou a querer que eu fosse lá quando a minha esposa não estava, deu porcaria. E aí eu comecei, não fui mais lá e tal. Depois a minha amiga me levou lá para ele pedir desculpa, disse que foi muito chamada atenção para a espiritualidade, mas a coisa... Depois foi quando eu fui pro exército que eu comecei o reiki, né? Mas enfim, tudo que eu aprendi no caminho, tudo que eu fiz no caminho, né, são coisas que eu trago até hoje na minha vida. E esse contato muito forte com a espiritualidade, então até hoje, né? E a partir daí, então, as coisas sempre foram sempre aforando muito, né? E depois, em 2005, eu entrei para uma banda esotérica, era um grupo, né? Então eles falam que é uma banda, eles chamam, entre aspas, mais branco, porque não, né? Enfim, é um banda esotérica, né? Também depois deu problema, porque os médiuns fizeram bullying comigo, porque eu era médica, as coisas da vida. Também saí, aí depois eu casei, teve aquele momento mãe e tal, casada. Então a gente vai tendo aquelas trajetórias, assim. E vai indo até que 2018 eu conheci então o Hélio Couto, né? Que eu indico para todas as pessoas, né? Ele é um divisor de águas na minha vida, onde eu realmente despertei, assim, deu aquele clique, né? E como ele fala, o Hélio Couto, ele só aparece, né, para quem ele tem que aparecer, né? Então ele
nunca um vídeo da Biculto vai aparecer assim para quem não está preparado para aparecer. Não adianta, quem não tá, a pessoa vai olhar, que troço chato e vai passar. Não adianta nem enviar. Não. Se a pessoa não está preparada, Não. ela não assiste. Ela não assiste, ela vai achar chato, vai passar, que troço chato, assiste 1 minuto e pronto, né? E comigo foi assim, meu Deus, veio aquela liga que eu assistia um atrás do outro, passava os dias inteiros assistindo. A minha filha, que hoje tem 14 anos, né, na época, 14 menos 5, 9, né? Ela dizia, ai mãe, chega de Biculto, só não ouvi Biculto. E realmente assim foi assim, a mudança, começou a mudança muito clara, graças a Deus que foi antes da pandemia, que, né, quando chegou a pandemia eu já estava bem preparada, eu acho. E então foi uma mudança e vieram outros, né? E claro, depois o Pedro na Casa Plataforma, agora ele não está mais na Casa Plataforma, mas enfim. Né? E há um ano, efetivamente eu iniciei a Reforma Íntima. E aí tudo mudou, porque aí quando tu começa a Reforma Íntima, a tua espiritualidade, ela realmente acontece de verdade. E a tua conexão com Deus, como diz a Silvia, com Jesus, com os anjos, com os mentores, com os guias, ela realmente acontece. E as coisas, tu começa a serenar, a quietar, e tudo fora não acontece mais, as coisas começam a acontecer todas dentro. E aí as coisas, o mundo acontece. É muito engraçado, quando realmente o mundo começa a existir. E parece que fora não é tão importante. Ele é muito bom, é muito bonito estar aqui, com esses chafariz, essas coisas, é lindo. Mas o que está acontecendo dentro é muito mais. Né? E a tua conexão com Deus, né, em todo, ela realmente existe. E aí tu começa a ver as coisas, né, acontecerem. Então a minha conexão começou a acontecer muito forte, tanto com os encarnados quanto com os desencarnados. Inclusive eu comecei a receber mensagens, né, de recém-desencarnados, por exemplo. A minha primeira vez, se alguém tiver hora para não passar assim de 1 hora, né? Esse ano, né? Tentar não dar muitos detalhes. Para não ter um amigo que fala, não dar muitos detalhes. Uma menina, né? Desencarnou muito cedo, muito abruptamente, né? Foi uma promoção. Não vou dar detalhes. Foi uma coisa assim que ela desencarnou naquele mesmo dia ou no outro dia eu já recebi a notícia dela, né? E eu já recebi a notícia que ela estava na colônia já dormindo, né? Ela já não tinha acordado, que o espírito dela já sabia que ela ia desencarnar cedo, que ela voltaria, não demoraria muito, voltaria menos na família e algumas outras coisas. Descobri que a mãe dela, né, era espírita e então tinha um entendimento, descobri o telefone dela e tal. Fui atrás, né, da mãe dela, falei e tal. Bom, eu tenho um retorno até hoje, assim, né, de quanto foi importante essa mensagem que eu levei para a mãe. O pai dela tem contato com alguém, né, para não dar detalhes. Você já deu retorno para alguém e como foi importante também, né? E foi meu primeiro momento disso, né? De eu receber alguma coisa nesse sentido, né? Depois eu tive acesso a uma ex-namorada do meu irmão,
que também desencarnou, foi horrível, né? Uma mudança autoimune, e ficou paralítica e tal, e desencarnou, e foi uma pessoa muito importante para ele, foi muito importante para nossa família, né? Faz uns 4, 5 meses. Isso abalou horrores o meu irmão, né? Meu irmão, dali, ele ficou muito mal, né? Isso abalou demais ele também. Eu cheguei a ver ela, né? Também dei um recado pro meu irmão. E agora, há um mês atrás, o meu irmão desencarnou e eu tenho notícias dele quase que, assim, né? Muito seguido. O que me conforta muito saber e ver como ele está, né? Como ele está bem, ele está estudando, ele está cheio de coisas, eu vejo ele cheio de livros, eu vejo ele aprendendo coisas, e isso vai dando um conforto e muda, é uma chave que gira quando tu começa a ver, primeiro que tudo é uma continuidade, e segundo, a eternidade da coisa, a continuidade de tudo. E como a gente está aqui, é passageiro. E como as preocupações das pessoas são passageiras, e como as pessoas perdem tempo com coisas tão fugazes, tão pequenas, né? Se preocupam com coisas, eu vejo no meu trabalho, nas coisas, as pessoas preocupadas com coisas que eu tenho vontade de dizer, gente, sabe, é tudo tão maior. E é um momento que tu te volta para a espiritualidade, tu começa a entender isso, a entender que tudo é muito maior. E quando tu entende que tudo é muito maior, poderia ser tão maior. E aí que a vida tem sentido. E aí que tu pode crescer e evoluir e buscar um sentido muito maior do que o jogo de futebol, a novela, a bebida, o churrasco, as preocupações, o dinheiro, o namoradinho que acabou, a fulaninha que está incomodando no trabalho, sabe, essas coisas assim, tão pequenas. Quando é tão maior, a vida é tão maior, quando existem coisas tão maiores nessa vida, como o amor de Deus, Jesus orando por todos nós, nos abençoando o tempo inteiro. E a nossa possibilidade de evoluir, de estar às vezes em mundos muito melhores, onde não existem guerras, onde não existe arrogância, onde não existe ciúme, onde não existe um querendo tomar o lugar do outro, onde não existem políticos corruptos, pessoas passando fome, pessoas matando um ao outro para roubar um celular, pessoas maltratando um animalzinho que não faz nada, só vem trazer amor para nós. Então, isso é espiritualidade, isso é perceber o grande amor que Deus emana o tempo inteiro, e que a gente nunca sabe agradecer, não sabe retribuir, não sabe olhar para o ser humano e ver que ele é nosso irmão, que ele é como nós. Deus fez a todos nós como irmão. Jesus disse: amai uns aos outros, amai ao próximo como tu ama a ti mesmo, porque ele é teu irmão. No momento que tu está matando o próximo, tu está matando a ti mesmo, porque ele é parte de ti. Jesus trouxe mensagens tão simples que ninguém entende até hoje. Já se passaram 2000 anos e ninguém entende o que Jesus falou. Que
E é tão simples. As pessoas querem se comer no mau sentido, se matar, se derrubar. E é o teu irmão. Isso é espiritualidade. E falar sobre isso, nós temos 3 pessoas além de mim. Agora, se fosse assim, ó, vamos fazer agora uma churrascada, bebida de graça, carne, costela, geral, pagode, funk. Meu Deus, não tinha espaço, gente. Não tinha de botar as pessoas. Então é uma caminhada difícil, uma caminhada árdua, as pessoas não estão interessadas, mas na hora de reclamar, todo mundo reclama. Ah, como a vida tá difícil, não tem dinheiro pra nada, meu salário não dá porque não chega, meu patrão é um horror. Olha aí, os políticos estão sempre roubando da gente, olha aí como é que é. Ah, todo um monte de gente de assalto, porque não sei o quê. Elas querem ficar nessa frequência. Elas querem, porque elas só sabem reclamar. E cadê as pessoas fazendo a parte delas? Ninguém faz. Ninguém faz, só sabe reclamar. Mas na hora de fazer a sua parte, não! Eu quero meu churrasquinho, minha cervejinha, meu futebol. Recompensas apenas. Eu só quero, não. É que nem os pacientes que eu atendo, assim, pressão lá em cima, barrigão, não sei o que. Eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu tinha. Tá? Eu acho que nunca é tarde. As pessoas acham que às vezes é tarde para elas começarem a fazer alguma coisa, alguma mudança. É incrível isso. Mas tu pode começar. É isso que eu trouxe pra cá, é isso que eu trouxe pra falar. Aqui, ó. Boa lembrança. Pode botar na sagola. Eu não passo muito na mão. Momento Pamela óleo essencial. Qual é o óleo, Pamela? De menta. De menta. Uma caminhada de 1000 quilômetros começa com um único passo. E é isso que a Bruna está falando. É só começar com um passo. Mas as pessoas não querem dar nem um passo. Tem uma frase, eu tinha 9 anos, sempre amei balé. Eu tive uma professora maravilhosa de balé, Carlota. É inesquecível ela na minha vida. Ela ainda é maravilhosa, ela tem um grupo que se chama Debussy, ela é maravilhosa até hoje, amo ela de paixão. Vai ser eternamente a Carlota na minha vida. E ela disse uma frase, acho que ela não vai lembrar nunca na vida, mas eu nunca esqueci essa frase. E eu uso ela até hoje em todo lugar. E imagina, eu tinha 9 anos e eu tenho hoje essa frase. Eu escrevi, só por se me desse um branco, porque a gente às vezes fica nervosa na branco, mas eu não esqueci dos 9 anos, né? É preferível ter a alma dolorida de tanto buscar que ela em paz por ter renunciado. Eu trouxe só para encerrar um pouco o que é a reforma íntima, né? As pessoas falam, fala em reforma íntima, né? Está sempre falando de reforma íntima, né? Se usa muito no espiritismo a reforma íntima, né? Então o que é a reforma íntima? Ela é um processo que consiste em olhar para si mesmo e mudar de dentro para fora. É se autocuidar, transformar pensamentos e ações e praticar bons hábitos a fim de melhorar cada vez mais. É a transformação moral na prática. Reconhece-se o verdadeiro espírita. Aqui eu peguei porque se fala espírita, mas né, a gente fala, como eu disse, eu não estou fazendo nenhuma doutrina ou religião, né? Mas enfim, o espiritismo fala muito de doutrina espírita, então vamos, né?
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça para desligar-se dele e sempre consegue se render firme à vontade. Por que fazer uma reforma íntima? Durante a indagação, Kardec perguntou: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Os espíritos então responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A frase, dita pelo filósofo grego Sócrates, remete à reforma íntima. Ou seja, a transformação moral requer autoconhecimento e, portanto, é uma prática fundamental na busca pela evolução espiritual. Poderíamos dizer que a reforma íntima tem múltiplos benefícios e as virtudes, ajudando-nos para o nosso aperfeiçoamento. Entender? Aperfeiçoamento. Nossa vibração energética, estando elevada, permite a inspiração e a ajuda de entidades nobres. Encaminha-nos à felicidade plena. As dificuldades não afetam da mesma forma. Encontramos paz interior. Quanto fazer uma reforma íntima? Reformar o íntimo não é um processo rápido. É algo que leva tempo. O aprimoramento moral, inclusive, deve ser contínuo. Além disso, ele começa diante da necessidade e da possibilidade de mudar e evoluir. Essa consciência natural, sobretudo dada a descoberta da vida espiritual. Quando há clareza de que os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes influenciam o nosso grau de evolução, o caminho da mudança interior é consequência. Dessa forma, o processo pode começar o quanto antes. Bom, aí tem várias coisas. Então, é isso que eu quero dizer. No momento que eu comecei minha reforma íntima de verdade, que já dura um ano, no início é muito difícil e a gente persiste, é gradual. Então, eu comecei. As pessoas acham que o mais difícil é o mais fácil, que é parar de comer carne, parar de comer os nossos irmãos. Eles são irmãos, eles têm consciência. A partir das aves, né, eles têm consciência individual, porque antes eles têm consciência coletiva. Então ainda é mais ou menos permitido comer peixes, anfíbios, né, porque eles têm consciência coletiva. Agora, a partir das aves, eles já têm consciência individual. Então, parar de comer carne, parar de beber, né, que o álcool ele abre, né, todas as vibrações para virem, todos aqueles irmãozinhos que não estão na luz. Claro que outras coisas aqui eu não fazia, mas né, cigarro, drogas, que isso eu não precisei parar porque eu não fazia. Mas claro que estão incluídos, né? Isso é o mais fácil. Mas o mais difícil para mim foi começar a não ter mais ciúmes, não ter mais tolerância, não ter pensamento de raiva, não revidar. As pessoas te falarem as coisas. E ter que se segurar. E tem que se segurar. Esse é difícil? Cara, esse é muito difícil. Sabe o que eu penso quando aparecem as provações assim pra mim? E aparecem muitas. Sim. E quando Parecem tu começa a reforma íntima, aparece muitas. 1 milhão. Parece que triplica A a porque situação. tu tá fazendo isso. Sabe? Só aparece coisa pra te testar. Sabe o que eu penso? Quando eu olho, aí eu sinto uma emoção distorcida sobre aquilo, dá vontade de ser reativa. Aí eu olho pra pessoa e penso. Eu vou olhar para essa pessoa com os olhos de Jesus Cristo. É, exatamente. Mas eles falam, o Pedro fala, né? Guria, e aí? Haja como Jesus viria. Aí aquilo Que a toma história o seu tamanho da real. outra face, né? Aquilo se torna do tamanho real, porque antes aquilo era gigante. É. Então a pessoa tá... Respirando. A gente às vezes esquece de respirar. Então, assim, ó, isso é o mais difícil. A paciência, a tolerância. Eu vou dizer que eu ainda, há 1 ano depois, no trânsito, gramado, no canela,
Que testa bastante. Eu ainda tenho coisa pra aprender. O resto eu já tenho melhor, mas ainda melhorei bastante, mas ainda, né? Então assim, ó, vocês veem como a coisa é gradual, é difícil. Como eu jogo 1000 vezes melhor que antes, mas ainda tenho 1000 vezes que melhorar. Então, como é difícil, como é gradual. Mas a gente tem que tentar e a gente tem que começar a caminhada com um passo, né? Então, e a partir daí tu começa então a ter conexão com teus guias, com teus mentores. E como eu falei, quando é que eu ia conseguir ter mensagens desencarnadas, como é que eu consegui ter essa compreensão no passado do irmão, né? É uma coisa, e mesmo assim dói, gente. E toda essa compreensão dói. Agora eu fico pensando, quem não tem essa compreensão, como é que faz? Porque também de dói horrores. E Mesmo sabendo, né? sabendo tudo Caminho. isso, dói muito. E quem não tem, e mesmo vendo ele, que eu tô vendo, ele estudando, ele Que ele tá bem. e tal. Imagina, né? Então, bom, meninas, para encerrar, eu vou fazer com vocês uma meditação, tá? Vamos gravar junto hoje, né? Para as pessoas terem essa meditação. Claro que depois eu vou aplicar o reiki, aí a gente desliga o... Eu confesso que eu tenho muita dificuldade pra meditar. Não é meditação, é só Pra uma... parar, assim. Então é só uma visualização, tá? Gente, Isso é uma normal, isso é uma contribuição. Eu faço terapia, tá? E a minha terapeuta, ela é espírita. Então, claro que nada é por acaso, ela é maravilhosa, claro. Shirley, beijo. E aí eu comentei ontem com ela que eu ia fazer isso e ela sugeriu, ela que me mandou. Legal. E ela então disse que é muito bom. Depois eu vou aplicar o reiki em vocês, mas aí a gente desliga o... Bom, a gente até pode filmar e depois só edita e corta o que tu quer tirar. Não, mas o até reiki... botar Não, mais longe. eu acho que a gente pode deixar tudo isso e aí só o reiki depois vai ter uma aplicação de reiki. Quem não veio, perdeu. E... Quem veio vai ser abençoado, vai receber. Mas assim, ó, toda quarta-feira eu fico reiki coletivo. Tem meu Instagram, @DaniCífara. É só entrar lá e mandar no privado o nome todo, porque tem que ser o nome todo, que é a vibração de frequência vibratória, né? E eu envio então sem custo nenhum, reiki. A Bruna e a Sil já foram beneficiadas de quarta-feira, foi bem intenso. E então é isso. Vamos lá. Eu amo essa música. Pedro, tocou lá no Pedro quando eu fui lá. E aí eu enlouqueci, peguei. Então tá. Fecha os olhos. Cascata de luz branca. Feche os olhos e concentre a atenção na respiração. Dê a si mesmo a sugestão de que a cada expiração seu corpo se torna cada vez mais relaxado. Agora imagine que uma bela cascata de luz branca está penetrando a parte superior de sua cabeça. Se sente uma suave energia benéfica atravessando todo o seu cérebro e derramando-se pelo seu rosto, pelo seu queixo e pelo seu pescoço. A cascata de luz branca continua a cair, dirigindo-se para o seu peito, ombros e costas. Desce pelos seus braços e mãos e sai pela ponta dos dedos, levando com ela toda a tensão que você mantinha no corpo. A luz branca continua fluindo para o seu abdômen e plexo solar, para a sua pelvis e nádegas. Continua descendo para as coxas, os joelhos e a barriga das pernas. Entra em seguida nos seus tornozelos e pés.
sai pelos dedos, pé, levando consigo toda a tensão ou incômodo que você tem acumulado no corpo. Agora você está mergulhando numa cascata contínua de luz branca. Cada parte do seu ser está cheia de luz branca. Deixe essa energia derramar-se sobre você. Desfrute a suave tranquilidade que ela traz. Agora, devagar, você volta a ficar plenamente consciente. Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abre os olhos. Foi meio difícil de ler porque ela mandou assim, foi ontem, eu não consegui exprimir, mas Mas é bom a sensação de paz. É bom quando a gente consegue visualizar. Na verdade, a meditação eu também tinha uma dificuldade. Inclusive, eu me irritava. Ficava irritada com meditações longas. E daí a pessoa ia falando. Não, mas agora eu até consigo. Mas nem isso me dá uma irritação. A pessoa ia falando, eu já estava lá na frente. E tu não consegue acompanhar. Isso, e eu estava sempre um passo à frente, um passo à frente. Aí eu comecei, através de visualizações assim, curtas e rápidas, tipo essa da cascata de luz. E aí sim, Daí eu comecei. Porque a gente está sempre pra gravar. acelerado. Eles trabalham com a voz, Mas mas é a presença. E tem dias e dias. Tem dias que ainda é difícil. É normal. Mas é um exercício, e aí a gente vai conseguindo. Frequência. Vai frequenciando. Dá pra... Muito obrigada. Valeu. Gratidão.